Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre estrutura de parágrafo. Bom, eu compreendo a dificuldade, algumas angústias na hora de estruturar esse parágrafo aí de um texto científico, de um texto acadêmico. Essa exigência de que o texto tem que ser citado, de que você precisa de base para falar, para argumentar, às vezes pode realmente parecer, para quem não está acostumado, e dá uma sensação de, puxa, quase não tem nada autoral, eu não me sinto livre no texto. Bom, primeiro assim, existem muitas academias, muitos programas, muitas áreas que acabam trabalhando em estruturas um pouco diferentes. O que eu trago aqui para vocês é o que acontece na grande maioria, na grande compreensão de como deveria ser aí a produção acadêmica. Na parte que você fala, que você pergunta, que você se questiona sobre essa questão autoral, na verdade, depende da parte que você está falando do trabalho, porque todo trabalho científico, todo material acadêmico tem a necessidade de realmente provar para o que veio, dizer da onde é esse marco teórico, quais são as argumentações, de onde o autor tira as alusões. Mesmo que, depois do material pronto, alguns outros autores possam não concordar, isso é normal do ser humano, nem tudo que você escrever as pessoas vão concordar, nem tudo que você fizer as pessoas vão concordar. A sua preocupação tem que estar sempre associada ao fato de que, tudo bem, você não concorda, mas eu fiz dentro do que eu compreendi desse autor. Por isso que essa parte teórica, essa parte da citação é muito importante, porque você vai estar dizendo que a sua compreensão, que o seu trabalho científico levou sim em consideração alguns cuidados e alguns pressupostos de solidez, que levou em consideração outros estudos, que você conhece, que você sabe da onde você está inserido, da onde que vem o seu posicionamento, porque senão você vai produzir mais um material de achismo, e esse é o grande problema. Imagina, se já é tão difícil a gente conseguir uma unanimidade de aceitação em um material que é bem embasado, que o autor demonstra que realmente leu, que entende, que estuda aquele assunto, você imagina materiais que são trabalhados nas teorias do achismo. Isso é muito complicado. Claro que se você já for um doutor, você não tem tanta essa preocupação. Não é porque o título do doutor é o título em si, mas é que para a pessoa se tornar doutor, ela passou por um processo, ela teve que ler muito, ela teve que estudar bastante, produzir, todas essas angústias que você pode passar hoje como aluno, um doutor já passou e às vezes até mais, fez intercâmbio, a nossa carga de leitura realmente tem que ser muito grande, argumentativa. É claro que depois de um título de doutorado, você consegue ter um pouco mais de liberdade no texto para falar dos seus posicionamentos, até mesmo porque você já galgou os outros processos e você pode sim ter uma visão muito mais madura. Mas, na grande maioria dos casos, a pessoa que está ainda na pós-graduação ou na graduação, ou começando aí o mestrado, ou no meio do mestrado, ou até terminando o mestrado, não possui esse know-how, esse conhecimento tão profundo. Por isso que sempre estar apontando, de preferência a cada parágrafo, a cada 2 parágrafos, as citações de onde vem aquele conhecimento, torna-se essencial. Eu sei que no começo, quando você não está acostumado, ou até mesmo quando você não entende o porquê dessa necessidade, pode dar até um pouco de desânimo nessa questão, puxa, mas eu não me sinto fazendo um trabalho autoral. Mas não, é só uma nova forma. A ideia e a compreensão é sua. A única questão de você citar é para você assinalar de onde você concebeu essa ideia. Não significa que você não tenha uma ideia. Se você falar assim, a globalização é benéfica para a sociedade, tem um monte de autor que fala sobre isso. Se você achar que a globalização é maléfica para a sociedade, tem um monte de autor que vai concordar com você sobre isso. Dificilmente você vai ter um assunto que seja 100% autoral, até mesmo porque você é influenciado e você é impactado de alguma forma por esses agentes, por esse conhecimento, por essas ideias que permeiam ali a sua caixinha de compreensão e conhecimento. Então você é impactado por alguns autores. Então toda linha,
O que eu quero dizer com isso? Não que você não tenha seu posicionamento, claro que você tem seu posicionamento, mas você deve se reconhecer e ter esse aspecto da humildade, que seu posicionamento ele foi impactado por alguém, por alguma coisa, por alguma situação. É justamente esse cuidado que você vai ter na citação, encontrar ali autores que vão de encontro com seu pensamento e que sejam capazes de te argumentar. Quem perguntou sobre a estrutura de parágrafo foi o Miguel Carlos, e a pergunta dele é bem pertinente, eu vou ler aqui para vocês e vai nortear aqui a nossa continuidade. Ele colocou o seguinte: tem uma dúvida. A estrutura do parágrafo vai ser toda baseada na referência? Tem alguma coisa autoral na estrutura? Uma frase, por exemplo, depois eu faço com a coerência com a referência? Sim, é como eu estava explicando até agora. Você pode construir o seu texto e depois ir buscando argumentação. Então vamos colocar: a globalização é um movimento assim, assim, assim. Concorda-se com fulano quando se diz que ela é responsável por por trazer impactos ao meio ambiente. Eu estou dando só uma analogia, tá? Então veja, você fez uma afirmativa ou você fez uma alusão e concordou com um determinado autor. Você também pode fazer o contrário. Discorda-se do fulano quando ele fala isso, porque o outro fulano diz isso. Então veja, essa construção, ela vai ser uma construção realmente reflexiva, argumentativa, colaborativa. Então você vai no seu texto, na verdade, não copiando os autores. É isso que muitas pessoas confundem e falam: puxa, só vou ter que fazer segundo fulano? Não, você pode desdobrar. Depende da sua questão linguística ali, da sua afinidade linguística, da sua capacidade, assim, da forma de escrita. Eu geralmente tenho uma escrita mais sistematizada, mais pesada, estou treinando uma escrita um pouco mais fluida. Já tem professores, tem um grande, meu orientador, o Rogério, ele escreve maravilhosamente bem, é gostoso, aquele texto que flui, assim, você lê um texto acadêmico tranquilo. A minha escrita já é um pouco mais pesada, mas vai de você encontrar como você se identifica nessa compreensão. A única questão é esse cuidado da onde você está tirando esse argumento. Você pode ler um livro inteiro e dele conseguir, para você, como autor, como escritor, produzir uma frase só. Nesse texto eu entendi isso. E aí você vai ter cuidado para colocar a citação de onde você tirou aquele conhecimento. Não significa que você vai usar todo o livro, não significa que você tem que só mudar as palavras. Tem muita gente que eu já vi fazendo isso, muda as palavras do autor sem colocar seu posicionamento. Muito pelo contrário. O seu posicionamento, concordando, discordando com o autor, é extremamente fundamental para você construir esse texto. No decorrer da prática, você vai adotando algumas formas, algumas peculiaridades na sua escrita, você vai adotando algumas características, principalmente se você se dedica só a uma área. Eu me dedico à metodologia de pesquisa, eu me dedico à pesquisa em si. Isso faz com que eu transite em muitas áreas. Então, se eu escrever um artigo em psicanálise, é uma pegada. Se eu for fazer um artigo que está tratando alguns dados ali de campos do tabelados, quanti-qualia, já é outra análise. Se eu for fazer uma análise de conteúdo, é uma outra pegada de texto. Se eu for fazer uma análise de uma pesquisa aplicada de mercado, é uma outra qualidade de texto. Se eu escrever um texto de teologia, é uma outra qualidade de texto. Mas, se você for um autor que não é desse tipo de análise, que se dedica a uma área específica, com o passar do tempo, você mesmo vai aprendendo a lidar e a construir essa identidade textual. Mas isso, Carlos, é muita prática, no sentido mesmo de você reconhecer que os seus conhecimentos sempre vêm de alguém. Você não precisa fazer essa transcrição. Você pode, sim, fazer uma coisa autoral, você só precisa sustentar no sentido de dizer da onde que vem aquele conhecimento, tá certo? Eu espero ter ajudado e não se esqueça, se você gosta do nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e os seus comentários, assim como esse, são fundamentais para a gente produzir conteúdo que atenda à sua necessidade. Um grande abraço e até a próxima!